Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Aqui estamos mais uma vez na presença do Senhor para nós estudarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz bem claro nas palavras de Jesus que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Jesus também disse nas suas palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, meus amados, assim se identifica servo de Deus, porque quem é servo de Deus dá ouvidos à voz de Deus. E aqui estamos mais uma vez na nossa congregação para nos transmitir a mensagem, o ensino da palavra de Deus. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, temos cultos às terças-feiras, culto de oração, quinta-feira também temos culto de oração, louvor, e aos domingos às 19h30, grande culto público. Todas as pessoas que quiserem estar presentes aqui em nossa congregação, cultuando ao Senhor juntamente conosco, são convidados. Como disse o apóstolo Paulo nas suas palavras: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor, no vosso culto racional. Então, nós também conclamamos você a cultuar o Senhor. E, meus amados irmãos, hoje nós vamos ministrar aqui um estudo bíblico que é muito importante nós colocarmos em prática na nossa vida espiritual. Uma coisa que Deus não se agrada é quando o homem ignora a sua existência. Nós não podemos ignorar a existência do Criador. Quantas pessoas agem e vivem como se Deus não existisse? E o pior de tudo é que muitas vezes vivem a afirmar que creem em Deus. Como afirmar com os lábios que se crê em Deus, mas viver como se Ele não existisse? Então, meus amados irmãos, para poder agradar a Deus, precisamos fazer a vontade de Deus. E se temos o conhecimento de Deus, é devido à palavra de Deus, ao ensino da Bíblia Sagrada, e também por intermédio das coisas por Deus criadas. Quando nós lemos a palavra de Deus no Salmo de número 19, nós lemos bem claramente: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. O que quis dizer o salmista no Salmo 19? Que a própria natureza já fala da existência do Criador. As coisas por Deus criadas já falam da existência do Criador. Então, meus amados, há um outro versículo na palavra
que diz bem claro: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Irmãos, nós devemos servir ao Senhor, nós devemos reverenciar o Criador. Quantas pessoas não reverenciam como Deus? Quantas pessoas o ignoram, não obstante dizerem que creem em Deus, mesmo dizendo que creem em Deus, as suas ações são daqueles que a ignoram. Meus amados irmãos, não convém que seja assim. Então, muitos dizem que até creem em Deus, mas negam-no com as suas obras. E quando nós vemos, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. Quando Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 1, versículos de números 15 e 16. Abra sua Bíblia. Nós vamos falar pormenorizadamente para que os irmãos possam assim compreender. Abra sua Bíblia juntamente conosco. Vamos examinar as Escrituras. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de número 15 e 16. Vamos examinar a Escritura. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Abra sua Bíblia. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículo 16: confessam que conhecem a Deus, olha aí, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha aí, quantas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. As suas ações não condizem com as palavras que saem dos seus lábios. Aquela pessoa que ama, ele demonstra o seu amor, ele demonstra o seu amor através das atitudes, através das suas ações. Se você diz amar a Deus, então você deve seguir aquilo que diz a palavra de Deus. Jesus, ele foi bem claro nas suas palavras, quando ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Olha, irmãos, as minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus, ouvem a minha voz. Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Você tem parado para poder meditar, avaliar as suas ações e ver se realmente se enquadra dentro daquilo que ensina as Escrituras? Será que você tem dado ouvidos à voz do Senhor Jesus? João capítulo 10, versículo de número
27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha aí, irmãos, você é conhecido do Senhor? Se você é conhecido do Senhor, você ouve a voz do Senhor, você segue ao Senhor. Então, são palavras que foi o próprio Jesus Cristo que nos disse. Nós sempre falamos aqui. Se essas palavras tivessem sido ditas por qualquer um de nós, pregadores, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, as pessoas talvez até poderiam pensar em ignorá-las, mas essas palavras foram ditas por Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Se tudo pertence ao Senhor, devemos dar ouvidos à voz do Criador. Meus amados irmãos, a respeito de Jesus Cristo, a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós precisamos dar ouvidos à voz de Jesus Cristo. E isso está bem claro na sua palavra, meus amados irmãos. No registro dos apóstolos. Então, por que não dar ouvidos? Por que não buscar ao Senhor? A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, meus amados, isso significa buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e que haverá um tempo em que as pessoas o buscarão, porém não mais o poderão achar. E este evento ocorrerá no arrebatamento da igreja. Após a igreja do Senhor ser arrebatada desta terra, a Bíblia diz que muitos, na comparação do que diz no Velho Testamento, seguirão de um mar a outro mar, do Oriente ao Ocidente, buscando a palavra do Senhor, porém não a acharão. E seguirão vagabundos, ou seja, perambulando pelas ruas, desorientados, de um mar a outro mar, do Oriente ao Ocidente, buscando a palavra do Senhor, porém não acharão. Isto ocorrerá após o arrebatamento da igreja que está predito pelos apóstolos das Escrituras. Então, meus amados, não podemos ignorar a mensagem da palavra de Deus. Não podemos viver negligenciando como se ele não existisse. Não podemos contrariá-lo. Então, devemos sim obedecer o que nos diz Jesus Cristo no seu Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha a orientação de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas naturalmente ao longo da
para o nosso viver e o cuidar de nossas famílias. Mas primeiro precisamos buscar o reino de Deus, colocar Jesus Cristo em primeiro plano. Quantas pessoas expressam com seus lábios buscar ao Senhor Jesus em primeiro plano, porém negam com as suas ações, realmente não fazem ou não praticam aquilo que professam. A maior parte do tempo vivem a cuidar dos seus bens terrenos ou dos seus planos de alcance de bens materiais e de status na sociedade. Porém, Deus está sempre em segundo, terceiro e quarto plano nas suas vidas. Meus amados, isto se observa muitas vezes pela quantidade de vezes que a pessoa frequenta a casa do Senhor, porque era costume da igreja primitiva estar buscando ao Senhor no templo, e muitas pessoas apregoam por aí que não é necessário frequentar templos para se salvar, mas não foi este o exemplo deixado pelos irmãos da igreja primitiva. Muito pelo contrário. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos claramente Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha por necessidade. E o versículo 46 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz: perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não frequentar o templo era o hábito dos irmãos da igreja primitiva. Irmãos, então quem ensina diferente do que ensinavam os apóstolos no registro das Escrituras está contrariando a doutrina dos apóstolos. Porque quando a gente lê versículo 42 de Atos 2, 42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você tem seguido a doutrina dos apóstolos? Se nós não seguirmos a doutrina dos apóstolos, como diz a palavra do Senhor, se alguém vir pregando outro evangelho diferente do que nós temos pregado, que seja anátema ou considerado maldito. Está pregando o evangelho dele mesmo, demônio, não está de acordo com o que ensinaram os apóstolos. Então é heresia. Tudo aquilo que não está de acordo com o que diz as Escrituras é heresia, é falsa doutrina, é falso ensinamento. Então, e o apóstolo Paulo, ele foi bem claro na sua palavra, visando nortear as ações do homem, ou seja, dar direção às ações do homem. O apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12,
ninguém lê as Escrituras. Nós sempre pregamos isso aqui. O Evangelho é uma repetição, sempre ensinamos a palavra de Deus, sempre a repetimos, como também os profetas do Velho Testamento faziam, repetindo os ensinos ministrados ao povo de Israel, que devia ensinar a palavra aos seus filhos desde a mais tenra idade. Ensina a criança ou menino o caminho que ele deve andar, para que no futuro ele não venha se desviar dele. Então, a palavra era ensinada, e nós também devemos pregar a palavra, ensinar aos nossos filhos, conduzi-los à casa do Senhor, dar-lhes um conhecimento de Deus. Tem muitas pessoas que querem educar o mundo, tem muitas pessoas que querem educar os seus filhos para o mundo e não educam-nos no que diz respeito ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e crescem filhos rebeldes, filhos que não querem saber de Deus, filhos que não põem Deus no seu devido lugar, em primeiro lugar em suas vidas. E assim a sociedade cada vez mais vai se corrompendo e se distanciando do Criador. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é a causa. As pessoas deixam Deus em segundo plano, não buscam ao Senhor, não orientam seus filhos, e a sociedade vai crescendo, se renovando nessa direção de distanciamento de Deus. A palavra de Deus, a orientação do apóstolo Paulo, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Irmãos, culto racional. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, é o vosso culto racional. Será que nós estamos agindo dessa forma? Esta foi uma orientação do apóstolo Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Roma, para que eles apresentassem ao Senhor. No Velho Testamento, meus amados, o sacerdote apresentava ao Senhor sobre o altar o sacrifício de um animal. E hoje, como diz as Escrituras, nós é que somos reis e sacerdotes, como diz no Apocalipse. Vós sois reis e sacerdotes. Então, só que o que nós apresentamos ao Senhor é o nosso corpo. Apresentamos ao Senhor sobre o altar, na casa de Deus, no templo, o nosso corpo em sacrifício vivo e santo agradável ao Senhor. É a nossa presença no altar, na igreja, na casa de Deus. É o que nós aprendemos nas Escrituras. Se alguém vos tem ministrado um ensino diferente a este, é heresia, é falsa doutrina, é falso profeta. Ainda que nas redes sociais, nas ruas, alguém ministrar um ensino diferente a esta doutrina dos apóstolos, que seja anátema, é falso profeta, é falsa doutrina, é heresia. E o apóstolo Paulo, ele disse bem claro: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de
aceitar as falsas ideias, os falsos ensinamentos que levam as pessoas a se desviarem do correto ensino. Então, nós devemos obedecer sim às Escrituras. Não podemos trocar o certo pelo duvidoso. Quantas pessoas preferem trocar o certo pelo duvidoso? Optam pelo duvidoso, estão correndo o risco sério de perderem a salvação das suas almas. Com a nossa salvação não se brinca, meus amados. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da sua morte segue-se o juízo, julgamento. Depois que morre, não tem mais como alcançar a salvação. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo é que ressuscitarão primeiro. Quanto aquelas pessoas que não morreram, olha, estarão aguardando o dia da ressurreição, mas e que ressuscitarão para serem julgados e condenados. Nós não podemos ensinar nada diferente do que diz as Escrituras, irmão. Nós temos um norte, nós temos uma direção correta que nos foi dada por Deus, e a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, e o local de nós apresentarmos o sacrifício, como disse o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional local, de apresentarmos o nosso corpo em sacrifício, é na casa do Senhor, é no templo, é no altar de Deus. A nossa presença, o nosso esforço em deixar os nossos afazeres diários, aquilo que nós fazemos, e buscar o Senhor em primeiro lugar, é dedicarmos a Deus, é entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, como diz a palavra de Deus: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais tudo ele fará. É assim que nós devemos fazer. Então, meus amados irmãos, o local de se apresentar o sacrifício é no altar do templo. A igreja primitiva assim o fazia, e nós vemos em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 46, que nós já lemos aqui. A igreja perseverava unanimemente aonde? No templo, perseverando unânimes todos os dias no templo. Atos 2:46, no templo. Então, a igreja nos deixou este exemplo para que nós pudéssemos seguir. O exemplo da igreja primitiva é o nosso exemplo a seguir, porque eles receberam a orientação direta dos apóstolos, daqueles que tiveram contato físico com o Senhor Jesus, que ouviram a sua mensagem, como Pedro, como Tiago, como João, e também através do apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus, quando Jesus se revelou para ele no caminho de Damasco, no registro de Atos dos Apóstolos. Então, meus amados irmãos, é esta a palavra que nós devemos obedecer. Nós vemos o exemplo dado por muitas pessoas. Muitas das vezes, muitas pessoas cristãos, muitos servos de Deus, que dizem crer em Deus, talvez por causa do que nós estamos vendo em nossos dias, do distanciamento das pessoas de Deus, e
da conformidade por parte de alguns no que diz respeito aos costumes do mundo. Há pessoas que demonstram buscar primeiro as coisas terrestres, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos. Um exemplo que nós podemos dar é que muitos cristãos esporadicamente vão à igreja, mesmo tendo saúde, mesmo tendo plena saúde, esporadicamente vão à casa do Senhor apresentar os seus corpos em sacrifício vivo e santo agradável ao Senhor sobre o altar do templo. Mesmo tendo plena saúde, muitas pessoas que se dizem cristãs não frequentam o templo. E ali, quando bate a enfermidade, a doença, a pessoa pode estar ali sem poder andar, sem poder se locomover, mas mesmo assim ela se esforça e de qualquer maneira ela procura um hospital, um médico, para que possa assim ser atendido por ele. A pessoa faz todo o esforço do mundo para buscar um tratamento para o seu corpo físico, porém coloca em segundo lugar ou em terceiro plano o cuidar do seu corpo espiritual. E a Bíblia diz bem claro: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Corpo, espírito, alma conservado plenamente irrepreensível. Porém, as pessoas ficam muitas vezes, há pessoas que ficam muitas vezes muito tempo sem ir à casa do Senhor, com plena saúde, e quando de repente vem uma enfermidade, a pessoa já procura logo um pronto atendimento para que possa assim fazer o seu tratamento. Mas quando tem plena saúde, vão para a casa do Senhor esporadicamente. Meus amados, assim como nós temos cuidado com o nosso corpo físico, também temos cuidado com o nosso corpo espiritual. Também devemos ter cuidado com o nosso corpo espiritual, porque do contrário, meus amados irmãos, nós não estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Meus amados, o crente que tem fé, a primeira coisa que ele deve fazer ao se ver enfermo é orar ao Senhor, é clamar ao Senhor. A Bíblia, ela nos manda buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando fala demais coisas, fala de tudo, fala dos bens materiais, fala da saúde física, fala da bênção e intercessão em favor dos nossos familiares, fala de muitas outras coisas, e todas as outras coisas, saúde física, mental e espiritual, vos serão acrescentadas. Então, buscai primeiro a Deus e a sua justiça. Então, há pessoas que neste momento buscam primeiro, no momento que a doença bate na sua casa, na sua vida, a primeira coisa que a pessoa faz é buscar recurso terrestre dos homens. Não, irmãos, que seja incorreto
agir dessa forma, de maneira alguma. Nós temos que tratar da nossa saúde. Nós vemos pela palavra de Deus que o autor do livro de Lucas, ele era um servo do Senhor, mas era médico. Era um servo do Senhor, mas era médico. Ele, ao mesmo tempo que falava de Deus, também cuidava das pessoas enfermas. Então, Deus, Ele também nos dá a liberdade de nós buscarmos a medicina a fim de fazer o nosso tratamento. Mas existem enfermidades que só Jesus Cristo pode curar. Existem doenças psicossomáticas, existem doenças da alma que acabam afetando o corpo físico, e essas doenças só Jesus Cristo é quem as pode curar. E quem é crente, quem é servo de Deus, que lê a palavra, que estuda as Escrituras, sabe disso. Às vezes, o que está faltando para você ser curado desta sua enfermidade, que acomete o seu corpo, seja buscar primeiro o reino de Deus. Dê um passo para Jesus. Vá à casa do Senhor. Quando você está doente fisicamente, a primeira coisa que você faz, a pessoa às vezes pode até estar numa cadeira de rodas, a pessoa pode até mesmo não poder se locomover, mas ela pede que alguém a leve até um pronto atendimento no hospital, para que possa chegar lá e assim fazer o seu tratamento e ser consultado por um médico. Mas na sua saúde, quando está em plena saúde, jamais busca ao Senhor Jesus, jamais se dedica a cumprir o que diz as Escrituras dos ensinos de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, nós não podemos ensinar diferente. Há pessoas que têm opiniões diferentes, mas opiniões, nós sempre dizemos, são opiniões. Opiniões não são verdades absolutas. Verdade absoluta é o que Jesus Cristo diz. Verdade absoluta é o que está registrado nas Sagradas Escrituras e não as nossas próprias opiniões. Porque opiniões, as nossas opiniões, até as minhas, a de qualquer pessoa, elas podem mudar com o tempo, mas a palavra de Deus é sem sombra de variação, é sem dúvida a palavra de Deus, e ela sempre permanecerá no céu. O Senhor vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Ela não muda. Então, cada homem tem a sua opinião, mas a opinião que devemos levar em consideração é a opinião do que diz Deus na sua palavra. Provérbios, abra a palavra de Deus, livro do Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios, capítulo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Se você é daquelas pessoas que querem fazer valer o seu próprio ponto de vista, deixando de lado o que diz as Escrituras Sagradas, cuidado, você está correndo um grande risco de estar desobedecendo o que diz as Escrituras. Provérbios capítulo 16,
Aos meus olhos, os meus pensamentos, os caminhos que acho corretos, para mim, são corretos. Mas nós devemos perguntar: será que para Deus eles estão certos? É a pergunta que nós devemos fazer. Nós devemos pautar todas as nossas decisões no ensino da palavra de Deus, para que assim possamos saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É na Bíblia Sagrada que se descobre qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É no estudo das Escrituras. Então, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Irmãos, opiniões são opiniões, não são verdades absolutas. A minha opinião não é verdade absoluta. Eu posso estar errado nas minhas opiniões, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é infalível, ela é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ouça a palavra de Deus. Jesus Cristo diz, vamos repetir de novo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Se você é a ovelha do Senhor, dá ouvidos à voz do Senhor. Não siga nos seus próprios pensamentos, porque você pode estar errado nas suas convicções. Cuidado, muito cuidado. Confia no Senhor. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 4: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Ele é soberano. Você tem deixado prevalecer a sua soberania sobre a sua vida? Será que a soberania de Deus prevalece na sua vida, ou você deixa prevalecer os seus próprios pensamentos, as suas próprias decisões, o seu próprio achar o que é certo e o que é errado, e não o compara com aquilo que diz as Sagradas Escrituras? Você pode muito bem, eu posso muito bem ter a minha opinião, mas ela está contrária ao que diz a palavra de Deus. É por isso que sempre dizemos: opiniões são opiniões. As minhas opiniões podem mudar com o tempo, mas a palavra de Deus não muda. Opiniões não são verdades absolutas. Verdade absoluta é o que diz as Escrituras. Isaías, capítulo 55. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos a partir do 8. Vamos ler Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6, para ficar bem claro. Isaías, capítulo 55, abra sua Bíblia. Isso é Bíblia. Eu não posso vir aqui pregar outra coisa. Há 39 anos estudamos as Escrituras. Nós não podemos vir aqui falar de nós mesmos, perder tempo em falar de qualquer
Então, estamos falando da palavra de Deus e vamos respeitar a vontade de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que fazem aqueles que aprendem as Escrituras. Os discípulos passaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus, e Jesus os orientou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São todas palavras descritas por Jesus. Os sinais seguirão aqueles que creem, mas primeiro devemos pregar as Escrituras. Ide, ensinai todas as nações. É esse o dever de quem estuda a palavra de Deus, e é por isso que nós estamos pregando o Evangelho. Então, devemos deixar bem claro o que diz as Escrituras, não as nossas opiniões. Nós não estamos aqui para aparecer ou fazer valer opinião própria para se destacar na sociedade. Não queremos o seu like, não queremos a sua exaltação ou o seu elogio pela mensagem. Não, nós estamos aqui para fazer valer a vontade de Deus e cumprir o vídeo de Jesus. Fomos chamados para isso e temos convicção da nossa chamada. Isaías capítulo 55, a partir do versículo de número 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ouça bem, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Mas veja bem, olha o que diz o versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Respeite o Senhor, respeite as Escrituras, respeite a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Isto é Bíblia, isto é que nós temos que fazer: pregar o Evangelho. É isto que é o que
Então, meus amados irmãos, isto é Bíblia. Nós pregamos Bíblia. Não vamos para as ruas para disputar política, discursos políticos ou levar candidatos para poder chegarem à vitória numa eleição. Não é o nosso objetivo. Esse não foi o objetivo da igreja primitiva. Mas pregar o Evangelho, a palavra de Deus, dar o conhecimento da palavra de Deus ao mundo. Para isso que nós vamos chamar. No Salmo de número 10, versículo 4, nós vemos, meus amados irmãos, que muitas pessoas ignoram, mas ignoram para a sua própria perdição, por causa do seu orgulho. Querem fazer valer a sua opinião, não querem dar o braço a torcer. E a Bíblia é bem clara, como diz para nós: maldito é o homem que confia em si próprio, faz da sua própria força o seu próprio braço e não confia no Senhor. Em todos os sentidos é assim, as palavras do profeta Jeremias. Tem pessoas que confiam e querem fazer valer as suas próprias opiniões e desprezam as Escrituras, que é a palavra de Deus, e vivem dizendo que creem em Deus, que é o pior de tudo, mas negam-no com as suas obras, como disse o apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz o Salmo de número 10, versículo 4. Nós vemos aqui o motivo pela qual as pessoas não querem examinar as Escrituras. Tem muitos que, quando se perguntam, dizem que eu já conheço a Bíblia, eu já fui crente, porém nunca estudou a Bíblia, nunca pormenorizou as Escrituras, nunca examinou as Escrituras. Pode ter lido, mas examinado não. E muitas das vezes a sua Bíblia na sua casa é somente aquele livro preto escrito Bíblia Sagrada para poder enfeitar a estante da sua sala. Isso não é ser cristão, isso não é crer em Deus. Tem muitos locais onde as pessoas não servem a Deus porque existe lá uma Bíblia enfeitando um local, uma estante, mas só serve de enfeite, porque as pessoas que lá estão não vivem o que está descrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, olha o porquê. Salmo 10 e 4. Muitas pessoas negligenciam a palavra de Deus por causa do seu orgulho. O ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Olha aí, preferem seguir o caminho da descrença. É aquela pessoa, muitas das vezes, é o caso de pessoas seguirem ao Evangelho, depois de muito tempo dizer: olha, eu cheguei à conclusão que Deus não existe. Coisa absurda. Mas por quê? Nunca serviram a Deus verdadeiramente. Ficavam perdendo tempo na igreja que frequentavam, porque verdadeiramente nunca foram crentes. Como disse o apóstolo Paulo a respeito de um servo chamado Demas: Demas me desamparou, abraçando o presente século. Muitas pessoas desamparam a Deus e a casa do Senhor, desviando-se do Evangelho, abraçando
pessoas são assim. Por que chegar a essa conclusão? O Salmo 19, nós falamos aqui anteriormente, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uma noite faz declaração a outra noite, e o dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, nem fala, ouve-se as suas vozes, a própria natureza, por sua existência, por si só, já fala da existência de Deus. Então, meus amados irmãos, por que não crer na palavra do Criador? Por que rejeitar a mensagem do Evangelho? Toda a extensão da terra e as palavras do que Deus criou falam da sua existência até o fim do mundo. Salmo 19, versículo de número 4. Então, por que rejeitar a palavra de Deus? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que ouro, sim, do que mais ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. E o salmista diz, no Salmo 19, versículo de número 11: também por eles é admoestado o seu servo, e quem os guardar a grande recompensa. Olha, meus amados irmãos, isso é Bíblia, isso é palavra. O ímpio, por causa do seu orgulho, é que não investiga, quer fazer valer as suas próprias opiniões, como diz o Salmo 10, versículo 4. Deixe o seu orgulho. O ímpio, por causa do seu orgulho, não investiga, não examina as Escrituras. Todas as suas cogitações são não a Deus. Percebe-se a existência do Criador pelas coisas por ele criadas. É impossível que haja algo sem que haja a existência de um Criador. Como diz o Salmo 19, a própria natureza por si só já fala da existência do Criador. Sem linguagem, sem expressão labial, ouvem-se as suas vozes. Então, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se converter ao Senhor. Ainda dá tempo de você alcançar a sua salvação. Deixe o homem ir no seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos e se converta ao Senhor, como diz o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 8: torne-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Isaías 55, a partir do versículo 6 em diante, você pode ler. Nós lemos aqui. E quando nós lemos as Escrituras também, Velho Testamento, segundo Crônicas,
capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e confessar os seus pecados, e se converter dos seus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Mas tem que se humilhar. Você quer ser abençoado pelo Senhor? Você quer ter curado a sua enfermidade física, mental e espiritual? Você quer se livrar daquela doença psicossomática? Às vezes você busca a cura de uma enfermidade e aquela enfermidade jamais deixa o seu corpo. Não se sabe porquê. Muitas vezes os médicos procuram diagnosticar a sua enfermidade, mas não conseguem diagnosticá-la perfeitamente. Pode ser uma doença psicossomática, uma doença da mente, e essa doença só pode ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que diz que é crente, você não diz que crê em Deus? É muito fácil expressar nos próprios lábios que se crê em Deus, mas na hora da enfermidade é que se mostra realmente quem somos, se realmente temos fé. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua enfermidade. Deus está presente. Basta que nós o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida para que nós sejamos abençoados. Talvez seja isso que falta na sua vida. A Bíblia diz, Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13. Abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13. Diz assim: olha o que diz as Escrituras. Abra sua Bíblia, Provérbios 28, 13. Vamos ler, examinar a Escritura. Como dissemos antes, não estamos aqui para falar de nós mesmos, ou para ganhar elogios ou likes nas nossas mensagens. Não, nós não fomos chamados para aparecer ou alcançar status numa sociedade ou posição.
do Senhor. Versículo 14. Bem-aventurado, a palavra de Deus, quando fala bem-aventurado, significa mais que feliz, excepcionalmente mais que feliz, extraordinariamente feliz. Não dá quase para descrever o tamanho desta felicidade. A palavra bem-aventurado significa isso. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Não endurece o seu coração, como fez o povo de Israel lá no deserto. E num dia, milhares de pessoas morreram e foram derrubados pelo destruidor, porque desobedeceram, não deram ouvidos à voz de Deus. Até quando você ficará desprezando a voz do Senhor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você não crê na pessoa que vos fala aqui, na autoridade de quem vos anuncia o Evangelho através deste presbítero que vos fala, creia ao menos nas Escrituras que ele prega, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. É Bíblia que nós falamos. Não queremos o seu like, não queremos o seu elogio, não. Ouça o Evangelho. A Bíblia diz, bem claro, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Olha as palavras de João. 1 João, capítulo 2. Abra sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo de número 1. Olha como João fala amorosamente conosco. Olha a palavra de Jesus para você. Deixa Jesus falar contigo. É para você mesmo que eu estou falando. Deixa Jesus falar contigo enquanto não se é tarde demais. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Invocar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Olha o que diz o Senhor. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2. Isso é Bíblia. O que nós pregamos aqui é Bíblia. Não perdemos nosso tempo em falar em outras coisas, é Bíblia. É isso que Jesus nos mandou ensinar. Não ficaria 39 anos estudando as Escrituras para vir aqui falar de outras coisas. Não perderia meu tempo com isso. Vamos ser objetivos. Vamos fazer o que Jesus nos mandou. Então vamos pregar o Evangelho. Esqueçam outras coisas. Esqueçamos outras coisas. É o Evangelho que o mundo precisa ouvir. É palavra, é Bíblia que o povo precisa ouvir. De guerras, brigas, discussões e contendas, o mundo já está cheio. E guerras, brigas, discussões e contendas não trazem soluções para os nossos problemas. É isso que nós temos visto comumente. Quantas vezes nos aborrecemos, quantas vezes discutimos. Isso acontece comigo também, mas não soluciona problema.
mas estamos apresentando aqui quem é o que vai solucionar os problemas da humanidade. É Deus, e Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas a vontade de Deus é que todos venham a se arrepender, confessar os seus pecados para alcançarem a sua salvação das suas almas. Esta é a vontade de Deus. Então abra sua Bíblia, 1 João, já vamos terminar. Vamos ser objetivos. 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Para quê? Para quê? Olha que palavra. Isso é Bíblia. Estas coisas vos escrevo. Para quê? Para que não pequeis. Para que não pequeis. A palavra pecar significa errar logo, errar a direção. E a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, e o final deles são os caminhos que levam à morte. Quantas pessoas indo por esses caminhos que levam à morte e à perdição? Jesus, ele foi bem claro nas suas palavras, quando ele disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, poucos são os que eu encontro, assim como a época de Noé. De toda aquela multidão, só Noé e sua família puderam entrar na arca, foram os únicos que obedeceram. Na época de Ló, somente Ló, suas duas filhas e sua esposa puderam se livrar da destruição de Sodoma. Mas ainda assim a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então disse João, na sua primeira epístola de João capítulo 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Olha com que amor, com que compaixão João escreveu. É para mim, é para você, é porque Ele te ama, assim como Jesus Cristo nos amou. Assim amavam os apóstolos, aqueles que ouviam a sua palavra, aqueles que serviam o evangelho que pregaram. Não queremos seguidores, não queremos súditos, não queremos nossa congregação cheia, mas nós queremos ver o céu repleto de pessoas salvas pelo ouvir a palavra de Deus. O que de adianta uma igreja cheia de pessoas que não obedecem a palavra de Deus, cheia de pessoas que obedecem aos seus próprios conselhos, que seguem suas próprias opiniões e não seguem a palavra de Deus? Como disse o apóstolo, eu não torno para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências, seguirão pastores que possuem as suas mesmas ideias e pensamentos e percepção das coisas, mas não seguirão ao Senhor. Muitas pessoas escolhem pessoas que se identificam em suas pregações com seus próprios pontos de vista e não de acordo com o que diz as Escrituras. O que salvará você é o seu próprio ponto de vista? É o que você interpreta, o que diz respeito às Escrituras? Ou é Jesus Cristo, nosso Salvador? Quem salvará você? Ou é a palavra de Deus, o estudo da palavra? Quem salvará você? Seu próprio ponto de vista, sua própria convicção não o salvará. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o que disse João, 1 João capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que
Olha, porém, se guardamos os seus mandamentos, agora se você não guarda, essa resposta é você que tem que dar. Ela está intrínseca no texto que nós lemos, a resposta. Se você não guarda, você sabe o que vai acontecer, né? Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Versículo 4: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Vamos continuar lendo a Bíblia? Leia também o versículo 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, qualquer que guarda a sua palavra. E quem não guarda a palavra? E quem não guarda a palavra? Essa resposta você que tem que dar, está intrínseca no texto também. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Agora, olha o que diz mais João: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Meu Deus, essa palavra não é pregada a partir de agora, não. Isso está registrado nas Escrituras há vários anos. Os apóstolos aprenderam com Jesus e ela chegou até os nossos dias. Isso não é um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. É a palavra. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Agora é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas vão passando, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quantas pessoas já não mais enxergam a verdade do Evangelho? As trevas lhe cegaram os olhos, mas porque vivem no mundo sem dar ouvidos à palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, cegou o entendimento dos incrédulos, não dos crentes que têm fé e que servem verdadeiramente ao Senhor, mas o diabo, vosso adversário, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do conhecimento do Evangelho de Cristo. Olha aí, sirva ao Senhor Jesus, dê ouvidos ao Senhor Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor Jesus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz as Escrituras, o apóstolo Tiago. Mas quando as pessoas se sujeitam ao diabo e resistem à palavra de Deus, fazem tudo que o diabo oferece, mas a palavra de Deus não querem dar ouvidos. Cuidado com as tuas escolhas. As escolhas que o homem faz hoje
Isto é Bíblia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos encerrar aqui dizendo a você, abra sua Bíblia mais uma vez, Salmo de número 27, 4. Para você que não sente desejo de ir à casa do Senhor, não estou convidando você para fazer parte aqui da minha congregação. Se você vier, que Deus te abençoe, ficaremos nós muito felizes em recebê-lo aqui, para você seguir em comunhão com Deus aqui junto conosco e com Deus. Veremos você muito feliz. Porém, não pregamos o evangelho de exclusividade denominacional. Não levamos as pessoas a Cristo. É isso que nós fazemos. Não pregamos o evangelho de exclusividade denominacional, mas levamos as pessoas a Cristo. Guarda isso aí. Os apóstolos não pregaram o evangelho de exclusividade denominacional, mas levavam as pessoas a Cristo. Este é o evangelho que nós pregamos também, que todos devem pregar. Salmo 27, versículo 4. Se você não tem vontade, se você não tem desejo de ir para a casa do Senhor, leia a Bíblia, vai ter com a palavra, vai ter com o ensino daqueles homens de Deus do passado que serviram ao Senhor. Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar
84, versículo de número 10. Salmo 84, versículo de número 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol que ilumina os nossos caminhos. A Bíblia diz, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os nossos caminhos. Porque o Senhor Deus é um sol e também é escuro. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O que disse Jesus? Tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. E Senhor, nós que deixamos tudo, o que receberemos? Perguntaram os discípulos a Jesus. Jesus disse: recebereis 100 vezes tanto nesta vida, mas o principal de tudo é que por fim alcançareis a salvação e a vida eterna. O que diz o versículo 12? Versículo 12, Salmo 84, versículo 12: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus a todos. Agradecemos ao Senhor. Vamos nós orar e encerrar mais um de nossos ensinos do Evangelho. Vamos orar, vamos colocar de pé. Maravilhoso e eterno Deus, aqui estamos nós mais uma vez na tua presença. Eu oro em favor daqueles que nos ouvem ou que futuramente irão nos ouvir. Abençoe a todas as pessoas, Senhor. Meu Deus, não é por muito falar que nós seremos ouvidos, é pela operação do Teu Espírito Santo que os homens são convencidos. É o Teu Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são as nossas palavras, Senhor, mas é o Teu Espírito Santo quem convence as pessoas. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ouvirem, que haja o mover do Espírito Santo nos corações, que eles aceitam a Ti só como Salvador, único e suficiente Salvador das suas almas. Meu Deus, ajuda, transforma ao enfermo da saúde. Meu Deus, liberta, cura e transforma o mais vil pecador. Não há coisa difícil para Ti. Enfermidade, seja lá qual for, o Senhor é poderoso para dar saúde às pessoas e curar toda e qualquer enfermidade física, mental e espiritual. Entregamos nas tuas mãos aqueles que nos ouvem. Abençoa as famílias, os lares, dá vitória, liberta aqueles que são presos nos vícios, meu Deus, na prostituição, no pecado. Quantas pessoas não conseguem se desvencilhar das cadeias que os amarram ao pecado e ao mundo, mas Tu és poderoso para libertar. Meu Deus, aqueles que creem em Ti, como diz as Sagradas Escrituras, verdadeiramente serão livres. Liberta, transforma, cura para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Irmão, diga comigo bem forte, amém? Ao Senhor, glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória, em nome de Jesus. Irmão, diga comigo bem forte, amém? Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.